Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao Inoblog. Como todos sabem, eu sou Alexandre Caricati, diretor comercial do Grupo Inover, e estamos aqui para a gravação de mais um Inoblog. Bom, dessa vez a gente procurou trazer alguns temas de certa forma ligados ao Inoblog que nós fizemos no mês passado, mas a gente quer quebrar alguns paradigmas. Normalmente a gente acaba analisando muito sobre o mercado de cobrança, que é o mercado no qual nós estamos inseridos. Nós vamos fazer isso também, mas qual é esse paradigma que nós queremos quebrar? A gente quer falar um pouco mais hoje sobre pessoas, né? Então, dentro dos temas que a gente tem para abordar, e para você já saber logo de cara, eu vou cantar bola. Sempre a gente faz em 3 blocos, até para que a gente possa explorar melhor o assunto dentro de cada bloco, tá? Então é assim, na verdade, num primeiro bloco a gente quer falar hoje sobre gestão de pessoas, clima organizacional, ambiente empresarial, até que ponto isso é importante, né? No segundo bloco, nós vamos sim entrar um pouco mais a fundo no mercado no qual nós estamos inseridos, que é o mercado de cobrança, tá ok? E no terceiro bloco, a gente vai falar de uma coisa tão legal, um tema tão bacana, que é até que ponto o conceito de felicidade pode interferir e impactar positivamente no âmbito pessoal e no âmbito profissional. Bom, para falar sobre isso e até já cantando a bola também aí desse tema sobre felicidade, sobre mindset, eu estou muito feliz de ter comigo hoje como convidado especial para esse Inoblog. Na verdade, a estreia do ano de 2020, né, o Inoblog de janeiro, o Gustavo Antunes, que é CEO da Liderança Cobranças, é escritor, conselheiro familiar, skatista, maratonista e tanta coisa, né? Gustavo, obrigado pela tua presença. Meu prazer estar aqui. Muito feliz aí com a tua participação aí nesse nosso Inoblog aí de estreia do ano de 2020, né, de janeiro. Legal. Então nos sentimos bastante honrados aí com a tua presença. O privilégio é meu. Muito obrigado. E como eu nunca estou sozinho, estou sempre com ele, que é uma peça fundamental, o grande comandante desse transatlântico chamado Inover, Rogério Rino, nosso CEO. Obrigado, Rino. Bom dia, e 2020 seja fantástico para nós e uma felicidade enorme ter o Gustavo aqui com a gente, né? Maravilha. E como não posso deixar de dizer, é o meu chefe. Bom, pessoal, então como na verdade esse primeiro bloco a gente vai abordar o tema gestão de pessoas, ambiente e clima organizacional, que é um tema tão importante, até porque o pilar pessoas é um pilar tão estratégico hoje dentro das companhias e às vezes tão pouco explorado, até porque o mercado acaba falando muito sobre processos, sobre tecnologia, mas esquece que na verdade são as pessoas que pegam tudo isso e geram resultados, né? Então eu acho que para a gente começar aí uma primeira provocação, quero ouvir o que você tem a dizer, Gustavo. Eu sei que você é um cara que, além de ser um mega profissional, um executivo super top aí do mercado, também tem um olhar assim com bastante foco, com bastante carinho e atenção aí no pilar pessoas, né? Então a gente tem uma questão aqui que eu acho que é bacana para a gente começar, tá? Num mundo tão digital e robotizado, qual a real importância do pilar pessoas? Ou seja, hoje é tudo tão digitalizado, cara, e como é que ficam as pessoas nesse mundo, né? O que você acha disso? Legal. Mais uma vez aí muito obrigado pela oportunidade aí de estar com vocês aqui hoje. É um grande, como você falou, a gente está quebrando paradigmas aqui do mercado, só pelo fato de estarmos reunidos aqui. Mas eu estou feliz por estar aqui. Muito obrigado. Maravilha. Eu tenho uma trajetória na liderança já de 25 anos. A liderança é o meu primeiro emprego. Então eu entrei na liderança numa empresa bem pequena, num bairro. Nós éramos ali 6 funcionários e eu tive a chance de trabalhar ao lado dos sócios fundadores, recebendo as oportunidades que eles me davam e que eles me deram até hoje. A liderança ela tem, nesses 31 anos de história, os mesmos sócios fundadores, que é o Antônio Carlos e a Sônia. Sou grato aí pela parceria, pelos anos ao lado deles e principalmente pelas oportunidades que tive. Aproveita até e manda um abraço para eles. Legal. Aí, né?
Muito obrigado aí, gratidão sempre. Legal. Eu aposto e vivo isso e não me canso aí de ser grato às pessoas aí que me ajudaram a chegar até aqui. E quando eu falo chegar até aqui, eu gosto de falar rapidamente da minha história, né? As minhas escolas sempre foram EEPG. Você sabe o que é um EEPG? Escola Estadual de Primeiro Grau. Né? Mas depois eu progredi, eu fui para o EEPSG, que é a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, né? Então, eu acho que a gente tem uma história bem semelhante, né? Às vezes as pessoas só olham a foto da nossa vida, né? Onde nós estamos, mas não olham um filme. É verdade. Do que aconteceu para nós chegarmos Tudo aqui, que você né? caminhou, né? Exatamente, Todas as etapas aí. até chegar, né? E eu não sou melhor que ninguém por ter chegado até aqui, mas eu gosto de falar isso porque mostra que é possível. Mostra que eu nunca tive a chance de estudar nas melhores escolas, mas eu tive as oportunidades no meu caminho, tive Deus no meu caminho e fiz a parte que era esperada de mim, né? Então eu faço essa introdução porque eu acho importante falar um pouquinho de como eu cheguei aqui até vocês, né? E falando um pouquinho sobre, talvez respondendo diretamente o que você me perguntou, nós estamos inseridos no mercado de cobranças, mas nós não somos uma empresa de cobranças. Nós somos uma empresa de pessoas que fazemos cobranças, que recuperamos créditos para os contratantes. E até nessa linha, que nesse último ano nós mudamos um pouco aí a nossa questão estrutural e talvez tentamos aí chegar num patamar esperado de bem-estar para o funcionário, que vocês sabem muito bem o que é isso, né? Nós estamos com uma filial, com um site novo em Barueri, onde a premissa lá eram primeiro as pessoas, depois os processos. E temos buscado viver isso, né? O bem-estar das pessoas. Então, muitas pessoas acham que uma mesa de bilhar não gera nota fiscal, um pebolim, uma mesa de ping-pong. De fato, elas por si só não geram nota fiscal. Mas o ambiente de descompressão, um ambiente bem preparado para o funcionário no momento de descanso dele, recuperar a energia, a carga dele, é importante e traz resultados. Então, tenho pensado também bastante que a nossa atividade de cobrança é uma atividade chata. E os robôs, por mais que eles sejam capazes hoje de fazer o trabalho de um humano na atividade de cobrança, a atividade de cobrança hoje, se você incomoda um cliente, ele vai bloquear você como no chamador dele, ele vai começar a derrubar as suas ligações, Verdade. não vai responder o seu SMS, o seu WhatsApp, enfim, o atendimento do robô hoje ele é bastante preciso para quem quer pagar, mas a gente ainda continua bastante dependente das pessoas para insistir e para mostrar a uma pessoa que hoje tem um débito que existe uma possibilidade de ele se livrar daquilo. Então, nós dependemos ainda muito das pessoas. O digital hoje, a meu ver, ele é incremental. Ele é necessário, ele é incremental. É uma força complementar, né? É isso aí. Gustavo? Você não tem como viver sem ele, mas ele não foi substitutivo ainda. Ele não substituiu as pessoas. Ele pode trazer eficiência no nosso negócio, sim. Sem ele dúvida. É necessário. Não temos como viver sem ele. Fizemos os nossos investimentos na liderança. Nós temos a liderança digital hoje, mas a minha crença é que no futuro nós continuaremos dependentes das pessoas para fazer a cobrança. Nós somos solucionadores e o robô ele consegue atender, mas ele não consegue passar a emoção e convencer ninguém. Então eu penso um pouco sobre isso, sobre o digital. Nós continuaremos dependentes das pessoas na nossa atividade. Muitas outras atividades acabaram se tornando ameaçadas. Vou dar um exemplo do call center. As empresas que unicamente viviam de call center, que tinham o call center como seu DNA, buscaram migrar para a atividade de cobranças. Tem essa dificuldade porque não é algo que se aprende, não é algo que se compra. Cobrança é algo que você precisa ter na sua veia mesmo. E se você não tem, você precisa buscar um time muito bom que tenha isso na veia. E eu sinto que eles buscaram isso, porque a atividade deles se tornou ameaçada, porque um atendimento, uma venda, tudo isso pode ser feito pelo robô, mas a cobrança não. A cobrança ainda continua dependente e continuará dependente
de pessoas. Com muita eficiência no processo, sem dúvida, com muita inteligência, colocando de fato uma pessoa para falar com o operador, as melhores pessoas, com maiores propensões, mas a gente ainda continuará bastante dependente das pessoas. Muito legal. Bom, é muito bacana ouvir o Gustavo falar sobre isso, até eu quero aproveitar e fazer um gancho. Normalmente eu falo isso sempre no início do bloco, mas eu deixei para a gente escutar um pouquinho do Gustavo, até para fazer esse gancho aí com vocês, antes de passar a bola aqui para o Rino e pedir a opinião dele. Você que está assistindo deve estar pensando assim, pô, mas o que o Gustavo, que é CEO lá da Liderança Cobrança, está fazendo aqui na Winover, que também é uma empresa de cobrança, falando sobre mercado, falando sobre uma série de temas. Ora, a mesma coisa que nós fizemos no Inoblog do mês passado, que tivemos o Jefferson, da Wayback. Jefferson, um grande abraço para você, obrigado pela participação. E hoje temos aqui a brilhante participação do Gustavo, e a ideia é que a gente consiga trazer outros profissionais, outros executivos tops, outros empresários também do nosso segmento, até porque o nosso foco aqui é promover muito mais a união, o crescimento e a elevação do patamar de atuação das empresas de cobrança. Então, por isso que a Winover, né, Gustavo, ela não enxerga as outras empresas de cobrança como adversários, oponentes, inimigos do mercado. Muito pelo contrário. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco e a nossa ideia é promover o crescimento de todos por igual. Então, por isso que a gente quer sempre trazer alguns temas bacanas, comentados por pessoas top, por feras aí do mercado, né? E trazer cada vez mais um conteúdo interessante e relevante aí para vocês, tá? Mas, voltando no tema, foi muito bacana ouvir o que você falou, Gustavo. Eu acho que você conseguiu sintetizar bem, né? Essa história da importância do pilar pessoa, essa história do quanto que o digital hoje faz ou não parte, né? E jogando a bola para você agora, Rino, como é que você vê essa questão toda também, né? Eu acho que nos outros Winoblogs a gente pôde explorar bastante também sobre esse tema, mas não é verdade que às vezes fala-se tanto de processo, de tecnologia, e às vezes esquecem-se das pessoas, né, que estão na linha de frente, não é isso? Exatamente. Acho que assim, primeiro vamos tentar resgatar alguns grandes, né, ícones do mundo, né? Acho que um deles tem um aqui que é o Steve Jobs, que para mim é, cara, um ícone, não é à toa que a gente fez essa homenagem nessa sala na Wino University. Mas você pega Einstein. Einstein dizia que cada vez que ele se aprofundava na física, nas análises, nos estudos, ele encontrava Deus, né? Então, assim, assim, ser muito pretensioso o ser humano achar que vai conseguir fazer alguma máquina que seja superior, né, à máquina humana, né, que foi criada por, né, um ser muito diferenciado que nós, né, não temos nem condições de avaliar na sua integridade. Então, isso para mim já coloca o ser humano num patamar muito acima de qualquer tecnologia. Nós somos diferenciados, todos nós, independente se é um operador, se é um coordenador, se é um diretor, se é um presidente, não importa. Seres humanos, o cérebro é muito diferenciado em relação a qualquer computador, ultracomputador que exista no mercado. Então, para mim, isso já coloca que a gente tem que saber potencializar e tratar esse ser, né, esse ativo na sua empresa de forma diferenciada, e dou os parabéns para a liderança ter colocado isso como sendo a prioridade. A gente tem que ter essas prioridades. Ninguém chega em algum resultado sem pessoas. Exatamente. Pode comprar a tecnologia do mundo, dinheiro compra tudo. Dinheiro compra tudo. Você vai lá, e hoje a tecnologia é barata, hein? É diferente do que era no passado, que você, para ter uma tecnologia de contact center, você precisava realmente ter muito capital. Então, hoje é barato, você vai no mercado, negocia, tem vários concorrentes, né, os algoritmos, então, estão à disposição até de forma aberta, se você tiver boas pessoas internas. E aí está a diferença, é saber usar a tecnologia a favor através de pessoas. Eu lembro quando eu era da área comercial na Unilever, foi um dos momentos mais, para mim, vibrantes da minha vida, quando a minha turma falou: Rino, onde você pular de pé, a gente pula de cabeça. Porque, cara, o resultado é conjunto, você tem que estar... As pessoas precisam acreditar, é por uma causa. Porque senão é só por dinheiro, salário. Não é assim que você faz uma empresa conseguir ter um diferencial no mercado. Da mesma forma que esse papo que nós estamos tendo aqui, trocando, né, ideias, né, e não apenas trocando pão, que nem muita gente só quer trocar pão, no final do dia tem pão. Trocar ideia é aumentar o seu capital de ideias para cada um de nós. E juntos elevarmos o mercado. A minha felicidade da liderança cada vez crescer mais
né? A Wayback cada vez crescer mais, nós juntos. A pior coisa é ver aquele tipo de parceria, né, ou de mercado, que um quer ferrar o outro e espetar. E existe no nosso segmento, não vamos nos iludir. Bastante, alguns, né? Inclusive, que estão nos assistindo, são do tipo que puxa o tapete e quer ver você cair e dar umas facadinhas e fala, mano, os caras morreram. Não, a gente pensa diferente. A felicidade e o sucesso, eu aplaudo quando eu vejo um Venâncio ali ficar feliz com as conquistas dele lá no Nordeste, eu aplaudo ele. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente. Então, pessoas, é isso, nós estamos juntos aqui com um propósito. Né? Eu estou com 50 anos, não vou viver mais 50 anos. Então, que adianta ficar só colocando dinheiro na conta? Para que não? Você tem que fazer com que outras pessoas tenham uma trajetória de sucesso. Você falou uma coisa que eu gosto sempre de falar, foto e filme. As pessoas olham, às vezes falam assim, nossa, não, o cara está viajando para o exterior, tem um carro legal, faz um esporte diferenciado. Mas vem cá, não caiu do céu. Você ralou, você passou por diversos, né, desafios. Isso te moldou. Né? Eu falo, mar revolto faz bom marinheiro. Nada de calmaria. Então, essa questão da tecnologia, eu acho que um grande desafio para essas novas gerações é o seguinte, eles já nascem digital. Esse é um problema. Porque para muitos, hoje, né, eles não conseguiram ver esse nosso trajeto. Nós somos da época, eu sou pelo menos da época do mimeógrafo, da época de passar, tinha lá o vai e vem, né, que você punha e vinha um menininho com um carrinho, pegava os envelopes e levava para outra área. Esse era o e-mail. Essa moçada é tudo no digital. Então eles não tiveram necessidade de gerar musculatura, desenvolver um pouco mais algumas características, né, racionais, cerebrais. Nós conseguimos misturar os dois mundos, conseguimos olhar isso. E, para mim, é fundamental que a gente valorize capital intelectual. E, de novo, o Gustavo foi brilhante. Cobrança diferente de um televendas, é diferente de um saque, demanda estratégia, demanda conhecimento. Por mais tecnologia que você coloque, não existe nenhum sistema que pega lá um main e fala, faz assim. Você pode até ter alguns tipos de scores, assim, mas se você não tiver uma excepcional área de planejamento para organizar, junto com o cara de operações, para poder montar aquela estratégia, a motivação, até porque do outro lado, a pessoa está recebendo uma ligação que é constrangedora, você está devedor. Ninguém acorda de manhã pensando assim, vou pagar o Gustavo, vou pagar o Caricati. As pessoas acordam, né? Se ela tem uma dívida, ela está passando por uma situação complexa. Sim, tem os malandros, mas ela está passando. Então, imagina o robô te cobrando. É uma coisa, né, já estranha. Não vai conseguir ouvir aquela necessidade de, dá para fazer um ajustezinho, né? Eu estou com um problema, às vezes, de saúde, ou minha família. Então, aí entra o ser humano. Por isso que, para mim, ser humano é, assim, prioridade. A gente tem que olhar capital intelectual em todos os níveis. E lá de baixo, o cara pode chegar a ser... Você é um exemplo, está 25, quase 30 anos na empresa aí. Cara, você não começou como CEO, né? E eu lembro quando eu entrei na Unilever, eu até a Kombi, eu dirigi uma Kombi levando material de merchandising para botar no supermercado. Meu sócio foi garçom, o Denis. Né? Então é isso, pessoal, nada vem do céu. Cara, pessoas para mim é assim, prioridade máxima. Não, legal. Muito bacana a gente ouvir a opinião dessas duas feras aqui do mercado, porque assim, é a opinião de dois CEOs de duas grandes e importantes empresas aí de cobrança do mercado, né? Ou seja, o pilar pessoas realmente é um pilar bastante estratégico. A gente tem uma outra questão aqui, Gustavo, que eu acho que é muito legal, que diz o seguinte: qual a importância de um clima e de um ambiente organizacional diferenciados? Ou seja, não basta a gente também ter só foco em pessoas, você precisa também se utilizar de alguns elementos para criar esse contexto, essa atmosfera diferenciada, né? Legal. E nisso entra muito a questão de como é que você monta o ambiente, como é que você traduz em ações do dia a dia um ambiente diferenciado, um clima bacana para as pessoas trabalharem, né? Até que ponto você acha que isso daí realmente faz diferença? E qual é o caminho para você hoje ter um clima e um ambiente diferenciado para as pessoas trabalharem? Total. Eu acredito nisso. É difícil, às vezes, você conseguir materializar uma estrutura onde você... a estrutura de uma Google, é difícil a gente conseguir, talvez, tanto você traduzir a realidade deles, quanto talvez transportar o perfil do nosso segmento para a realidade deles.
Verdade. Então é bastante adaptativo, mas é possível. A gente hoje a gente já consegue traduzir uma melhoria de resultado quando a gente faz comparações de equipes em mesmos produtos que trabalhavam no nosso antigo site e que agora trabalham num site novo, onde existe talvez uma qualidade maior, não só do ambiente, mas que automaticamente propicia uma qualidade do clima também, né? Eu acho bastante interessante quando a gente fala de clima, né? E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco disso depois também, né? Eu pesquisei bastante o tema clima organizacional, eu pesquisei bastante o tema felicidade no ambiente de trabalho e a gente chega a algumas conclusões que nos faz pensar, né, que a gente é totalmente responsável pelo resultado daquelas pessoas que a gente coloca ali para trabalhar. E pensando um pouco nas pesquisas que eu já estudei sobre felicidade no ambiente corporativo, uma delas é bastante interessante, né? Apenas 25% da capacidade de um profissional que você coloca lá para sentar, ela pode, na verdade, ser previsível com base nas habilidades técnicas e no conhecimento daquele profissional. Bacana. Apenas 25% do sucesso dele é previsível quanto a isso. Os outros 75% estão associados ao nível de otimismo desse profissional, a como que ele se relaciona com as outras pessoas e como que ele lida com o estresse. Então, esses 3 pontos hoje, se você parar para pensar, eles falam muito mais alto do que as habilidades, as capacidades técnicas. Tem um peso muito maior, sem né? dúvida. Eu gosto de lembrar de uma frase bem conhecida de Warren Buffett, que ele fala que ele paga mais hoje pela habilidade que alguém tem de lidar com pessoas do que qualquer outra competência. Então, e esse é um dom, esse é algo que eu recebi muito gratuito. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de lidar com pessoas. Mas é um desafio, principalmente para aquelas pessoas mais analíticas. Então, essa mescla de perfis, de personalidades dentro de um ambiente onde existam pessoas que cuidem de pessoas. Existam pessoas que precisam ser cuidadas, mas elas cuidam da estratégia. Porque se você deixar as pessoas analíticas, puramente analíticas, estratégicas, cuidar de pessoas, você vai ter um problema. É verdade. E o teu clima vai ser horrível. O teu ambiente, você pode ter o melhor ambiente, que ele não vai ser um ambiente gostoso de estar. Então, não basta a estrutura. A estrutura ela precisa estar composta também do clima que é promovido ali entre as pessoas que trabalham juntas, né? Então, hoje, se eu pudesse me qualificar e falar assim, Gustavo, você, quando fala de pessoas e competências técnicas, puramente técnicas e analíticas, como que você se qualifica? Eu sou um cara 70-30. Eu sou um cara 70% pessoas e 30% analytics. E não me envergonho de falar isso. Eu tenho que explorar o que eu sou bom, claro. Tenho que desenvolver o que eu sei que eu tenho oportunidade de desenvolver, assim como tem pessoas que são 70% analíticas, 30% pessoas, tem umas que são 90% analíticas, exatamente. 10% pessoas, e tem outras que são 100% analíticas. Se você coloca, ele destrói o seu clima organizacional. Então, eu acredito na eficiência que pode advir de um ambiente onde exista esse completamento de perfis e de personalidades, onde é explorado, é encontrado qual é o dom, qual é o talento daquela pessoa, que é mostrado aonde ele pode se desenvolver, porque eu acho que ninguém pode falar assim, eu sou um cara 70-30, mas não, eu posso ser um cara, eu tenho potencial talvez de ser 75-25. Exatamente. Quer dizer, ele pode ser moldado também, né? E vai existir horas onde eu vou precisar desenvolver mais a minha parte analítica, onde eu vou ter que ser um cara 60% analítico e 40% pessoas. Então, essa consciência de você reconhecer as suas habilidades, os seus dons, e você ter um ambiente onde pessoas diferentes conseguem se completar, conseguem saber que umas precisam das outras
para que o resultado, no fim, na última linha, aconteça, isso é essencial. E isso contribui para o clima organizacional, isso contribui para o ambiente ali ser promovido e, de fato, as pessoas não estarem lá só pela questão do dinheiro, né? As pessoas estarem lá porque gostam das outras pessoas, porque gostam de um ambiente, porque se sentem bem e também porque ganham dinheiro com aquela atividade, né? Muito legal. Não, e até para você conseguir, de certa forma, promover o encarreiramento e o crescimento dessas pessoas dentro desse ambiente, né? Dentro desse clima organizacional, né? E você, Rino, a gente sabe que aqui na Winover, você como grande comandante aí de todo esse nosso contexto aí, você mais do que ninguém imprime a cada dia um DNA diferente, um cara super preocupado aí com essa questão de clima, de ambiente organizacional. Dá uma palhinha pra gente aí de qual é a tua visão, até que ponto realmente você ter um clima diferente pode modificar, impactar positivamente o trabalho e, por que não dizer, os resultados. Então, para mim, Caricati, eu vejo isso, faz parte do meu DNA. Eu gosto muito de estar feliz nas coisas que eu realizo. E a minha esposa às vezes fala assim, nossa, quando a gente viaja, assim, você não desgruda dos negócios. Para mim isso aqui é um game, eu adoro. Cara, eu me sinto útil. Às vezes ficar longe para mim é um problema, porque e aí que você tem que colocar isso de forma natural. É muito bom ver um CEO como o Gustavo, que tem isso também no seu DNA, porque você não compra isso de uma consultoria e fala, implementa um clima legal na minha empresa. Você tem que viver isso, você tem que traduzir de forma espontânea, você tem que ser nato aquilo e querer que as pessoas também tenham o mesmo tipo de sentimento seu. A coisa que mais me deixa, assim, não um pé da vida, né, mas eu digo assim, amargurado não é resultados. Resultado você conserta, você busca, às vezes é um erro de estratégia, mas é quando você vê, às vezes, um operador, um coordenador, um supervisor que não está com a pegada, que não está olhando aquele time, que não está sendo cuidadoso, né, ou não está feliz em fazer aquele tipo de atividade. Né? Então, as pessoas precisam estar num ambiente, mas esse ambiente ele tem que ser natural, ele tem que ser espontâneo, você tem que ter verdade. Se não tiver verdade, fica uma coisinha muito assim, vamos montar um modelinho arquitetônico bonitinho. Não adianta. O cara vai acordar de manhã, vai chegar na empresa, quando passar para dentro, apesar de tudo bonitinho, não vai se sentir bem. Né? E eu tenho alguns exemplos, você é um deles. Né? Toda manhã tem um bom dia desse cara, do Marcos. Isso para mim é fundamental. Aquele bom dia animado. Um bom dia animado, né? A gente, não adianta, nós temos dificuldades, temos céus não de brigadeiro, com tormentos, mas se a gente não tiver alegria entre a gente, vai fazer o quê? Vamos passar essa vida só nos chibatando? Então, para mim é atitude. Tem que estar dentro, as pessoas fazem parte desse ambiente. Não adianta você trabalhar com pessoas que não estão, com commitment com a tua empresa, não estão comprometidas. Então, muitas vezes a gente fez desligamentos em massa mesmo, falando, Rino, você é louco? Cara, mas esses caras não estão afim, eles estão querendo olhar o horário de finalizar. São os preocupados em ver onde tem um médico para dar atestado para abonar o ABS dele. Esse tipo de pessoa, obrigado, não é aqui que você vai trabalhar. Não é com pessoas como nós que vai conseguir trabalhar. A gente tem que estar buscando esse ambiente, está muito sintonizado, e aí que eu falo, o CEO não pode estar distante. Então, quando eu vejo o Gustavo fazendo esse tipo de outras atividades, né, fora, inclusive, do ambiente da liderança, eu acho brilhante isso aí. Assim como eu até falei, tem que unir, Denis, você conhecer esse cara. A gente precisa dedicar parte do nosso tempo para outras causas. Porque senão a vida, sincero, passa sem graça. Você tem que deixar um legado. Se não ser mais um só, você foi um diretor comercial, você não deixou um legado, você foi um CEO, não deixou um legado, deixa um legado. Esse cara aqui deixou um puta legado. Ele não era tão, diria assim, amável com pessoas, porque ele era bem duro em algumas coisas, mas era o estilo dele. E criou um império, né? Então a gente tem que saber, e quem passa da porta e entra na Winover sente bem. A gente tem isso de sentimento, a gente se sente bem, independente. Poderíamos ter muito mais coisas e vamos em algum dia até chegar em algumas coisas mais legais, mas o ambiente é legal, as pessoas são legais, e a gente poder trazer gente legal também, nosso bate-papo aqui é legal, porque são pessoas legais.
Então não adianta, una-se a pessoas com pensamentos positivos e você vai ter felicidade e terá sucesso. Caso contrário, só fica naqueles caras que só vê o lado negro, só vê o lado hard, âncora e tal. Esquece, cara. Quando eu vejo esse tipo de gente hoje em dia, eu viro a página e falo, obrigado, tchau. É isso, meu amigo. Não, muito legal. Não, eu acho que assim, eu pelo menos me dou super satisfeito aí desse primeiro bloco, com esse tema tão importante, tão estratégico, que é o pilar pessoas, né? Gustavo falando bastante dessa questão do clima, do ambiente organizacional, dando alguns exemplos, o Rino aqui também complementando brilhantemente. Então, assim, temos que ter foco sim no pilar pessoas, e pegando o gancho do que o Rino falou aqui também, as pessoas querem muito buscar o sucesso, mas esquecem das etapas que precisam ser cumpridas e vencidas para chegar nesse patamar. E tem uma outra frase que eu também gosto muito, você falou frase, você falou, eu acabei não falando, mas eu vou terminar esse primeiro bloco com ela. Se você quer voar como as águias, meu amigo, esteja no meio delas. Não adianta querer voar como a águia e permanecer e viver todo dia no meio de galinhas. Fica essa dica. No próximo bloco, a gente vai falar especificamente sobre o aprimoramento do mercado de cobrança. Então, tem algumas feridas aí que a gente não tem medo nenhum e nós vamos cutucar, tá certo? Até mais, pessoal. Obrigado.